Olá pessoal, hoje essa aula vai ser dedicada especialmente para a turma do ensino médio, onde a gente vai poder conversar um pouco sobre geometria analítica. De maneira mais específica, nós vamos conversar sobre ponto. Sejam bem-vindos à nossa aula. Olha só, gente, você sabe que a geometria analítica é a área da matemática que estuda a presença das equações no plano cartesiano, usando uma linguagem mais popular. Claro que é muito mais do que isso, mas é como se eu transportasse uma equação para o plano cartesiano e aí eu consigo transformar em qualquer figura que eu desejar. A nível do Enem, algumas figuras são protagonistas, como por exemplo o ponto, a reta, a circunferência e outras mais. Hoje nós vamos ver a temática do ponto e nós vamos falar sobre distância entre dois pontos no plano cartesiano. Tem uma coisa que é importante, é vocês perceberem que quando a gente fala do ponto, ele tem uma coordenada x e ele também tem uma coordenada y. Isso é muito importante porque é o que a gente chama de par ordenado. Se eu mudo a ordem desses números, eu estou falando da localização de outro ponto. No plano, nós temos que o eixo horizontal vai ser o eixo x, o eixo vertical ele é o eixo y, tranquilo? O que vai acontecer? Esses dois pontos aqui, eles podem ser marcados lá no plano cartesiano. Quando eu desejo marcar o ponto menos 2, 4, isso significa que eu vou ter menos 2 no eixo x e eu vou ter aqui, olha só, 4 no eixo y. Esse daqui, que vai ser o encontro da minha abscissa e da minha ordenada, é o ponto menos 2, 4. É importante perceber que o plano cartesiano ele é dividido em algumas regiões. Que regiões são essas? Nós chamamos elas de quadrantes. Nós temos aqui o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. Esse ponto ele está no segundo quadrante, porque no eixo x ele é negativo, no eixo y ele é positivo. Mas vamos continuar marcando, olha só. Eu tenho aqui um outro ponto que é o ponto 1, 0. Quando eu falo ponto 1, 0, eu falo que a coordenada x dele é o número 1 e a coordenada y dele é 0, ou seja, ele seria esse pontinho aqui, gente. É esse ponto específico. Nota que ele não está em nenhum dos quadrantes, ele está em cima do eixo. E isso vai acontecer sempre que uma das coordenadas for 0, como nesse caso o y foi 0. Percebam, se eu desejo calcular a distância entre esses dois pontos, deixa eu melhorar um pouquinho essa linha, se eu desejo calcular a distância entre esses dois pontos, basta a gente usar o bom e velho Teorema de Pitágoras. Só que o Teorema de Pitágoras vai passar por uma pequena adaptação para facilitar a nossa vida quando a gente está falando de distância entre dois pontos. Entenda do que eu estou falando, olha só. Isso é um cateto. Aqui eu tenho outro cateto e essa distância é a hipotenusa, percebem? Então, se eu fosse usar o Teorema de Pitágoras, ele estaria aplicado tranquilo em relação a isso. Só que, para facilitar, eu quero que vocês entendam que a distância entre dois pontos vai ser a raiz quadrada da distância no eixo x ao quadrado mais a distância no eixo y ao quadrado. Como assim? Você vê em alguns livros que aparece um x menos x0, y menos y0, mas eu estou tentando realmente resumir isso para você. Olha só como funciona. Tomando como base essa formulazinha, você consegue calcular a distância entre dois pontos em qualquer situação. Vamos dar uma olhada nesse caso, ó. Qual vai ser a distância entre esses dois primeiros pontos aqui? A distância vai ser a raiz de... Qual é a distância de menos 2 até 1? É 3. Por que a distância é 3? Porque se eu considero a reta real, o menos 2 está aqui no negativo e o 1 está do lado positivo. Então, para um caminhar para o outro, a minha distância é 3. Tá certo? Ao quadrado mais. E qual é a distância de 4 para 0? É 4 ao quadrado. Olha como é fácil, gente. Eu vou ter aqui raiz de 3 ao quadrado é 9. E, aliás, raiz de 3 não. 3 ao quadrado é 9. E o 4 ao quadrado que dá 16. Quando eu somo 9 com 16, isso dá 25. E a raiz quadrada de 25 é 5.
Portanto, a distância entre esses dois pontos vai ser 5. Só que, paralelo a isso, eu tenho uma dica especial para te dar. Existem situações onde não é necessária a utilização dessa fórmula. Te mostro aqui. Olha para esse mocinho aqui, tá vendo esse exemplo? Você vai perceber que, por que nesse caso eu não preciso me preocupar com o Teorema de Pitágoras? É simples. Imagine que a gente tente, por exemplo, fazer a representação desses dois pontos. Na hora que eu chegar no plano cartesiano, olha o que vai estar acontecendo. Eu vou ligar o número 7 com 3, sendo 7 no eixo X e 3 no eixo Y, certo? Então eu tenho aqui o 7 com 3. O outro ponto que eu quero calcular a distância é do menos 2 para o 3. Então é menos 2 no eixo X, 3 no eixo Y. A distância entre esses dois pontos, ela é mais simples porque eles estão paralelos a um dos eixos. Ou seja, porque esses dois pontos, quando eu formato aqui, eles estão na horizontal. Então, não formam um triângulo. Isso significa que quando você tiver uma coordenada em comum, você só precisa olhar para a outra coordenada. E qual é a distância? De 7 para menos 2. É 9. Portanto, a distância entre os pontos A e B nessa segunda situação é 9. Eu não preciso me preocupar com a primeira. É fácil, né? Então faz o seguinte, você vai pegar todos os exercícios que estão disponíveis no teu livro acerca de distância entre dois pontos e vai fazer. Porque quanto mais treino, melhor. Eu vou ter outras oportunidades para também conversar com vocês acerca de geometria analítica. Eu espero que você participe também conosco das nossas próximas aulas e não esqueça de encontrar muitos outros vídeos que estão disponíveis no canal e também por meio das nossas redes sociais, sites e tudo mais. Tudo de bom e até a próxima!